Está se preparando para uma prova de concurso público ou vestibular e não sabe quantas horas estudar por dia? Muito simples, eu preparei um esquema aqui para você com 4 categorias de estudantes, onde você vai entender rapidamente quantas horas você precisa se dedicar. Vamos entender aqui a categoria número 1. A categoria número 1 eu chamo de colegial. Para o estudo de concurso público, o colegial é aquele que está se preparando para uma prova que ainda não tem previsão de sair. Ele está escolhendo a área que ele vai prestar um concurso, mas essa prova ainda não saiu, ainda não existe. Neste caso, qual é o comportamento que ele deve apresentar? Bom, como ele tem ainda dúvidas sobre a carreira que ele vai seguir e ele não está 100% comprometido, a habilidade que ele vai ter é de fazer uma leitura exploratória e ele vai aprendendo a desenvolver o próprio foco e a disciplina. A leitura exploratória é aquela leitura que você faz um passeio pelo texto, assiste uma aula, você vai se inteirando sobre os assuntos, sobre as matérias, sobre os temas. Para quê? Para conseguir passar para o segundo nível. O segundo nível é o da faculdade. O estudante, quando ele entra numa faculdade, bom, ele já escolheu o curso que ele quer fazer, ele já tem contato com vocabulário, com matérias, com assuntos mais técnicos ou específicos e, por isso, ele deve dedicar um tempo um pouco maior, neste caso, 2 horas. Por que 2 horas? Ele vai trabalhar o quê? Os pontos fortes, as matérias que ele tem mais facilidade e os pontos fracos, as matérias que ele tem mais dificuldade, focando em métodos de estudo. E aqui ele se encontra parcialmente comprometido porque ainda não saiu a previsão, ainda não tem previsão desse edital. As habilidades necessárias na faculdade é leitura exploratória e analítica, o uso de um plano de estudos e um conhecimento básico sobre memorização. A leitura exploratória e analítica já é uma leitura um pouco mais cuidadosa, onde ele vai ler, compreender esse assunto e memorizar. Ele vai seguir, sim, um plano de estudos para que ele consiga seguir com a sequência, né, de um edital e, evidentemente, ele vai precisar de um conhecimento básico, pelo menos, sobre técnicas de memorização, porque não faz sentido nenhum estudar por 2 horas e depois esquecer tudo. A terceira categoria é o mestrado, é quando o edital está previsto. Neste caso, o tempo de dedicação será maior e o comportamento que o estudante, nível mestrado, terá que apresentar é diferente dos anteriores. Veja só. Por se tratar de 3 horas, aqui ele vai ter que abrir mão de algumas atividades, de sair com os amigos, de ir no cinema, de comer a pizza, vai ter que muitas vezes dedicar um pouquinho mais nos finais de semana, tá? Ele tem que fazer escolhas certas, não escolher nada tóxico que desvie o tempo dele, que desvie a concentração dele nesse objetivo, nesse foco, e tem que ter alta capacidade de foco e disciplina. A gente está falando aqui de 3 horas líquidas. E as habilidades ele tem que ter boa memória nos estudos, porque quanto mais aumenta o tempo de dedicação aos estudos, mais forte precisa ser o seu processo mnemônico, porque nós estamos falando de uma jornada de várias horas ao longo de uma semana. Portanto, é preciso caminhar junto com o ato de estudar, uma memória muito forte. Tem que dominar também o vocabulário e teorias específicas, um domínio mais amplo, e também nessa fase ele tem que utilizar métodos de revisão, com o objetivo de formar memórias de longa duração. E na quarta categoria, a categoria doutorado, é quando o edital está lançado. Neste caso, a gente está falando de até 8 horas de dedicação aos estudos. Não é pouca coisa, não. E o comportamento ele tem que ser muito mais específico. Aqui na fase doutorado não tem mais volta. Você tem que seguir em frente e mostrar que você está ali para ser aprovado. Você tem que ficar totalmente focado no objetivo e tirar da tua frente tudo aquilo que não acrescenta. Ou seja, você tem que se tornar uma máquina de aprender. E para isso você tem que ter habilidades como uma memória forte
de todo o conteúdo que você está estudando. Você tem que ter essa habilidade de explicar as matérias, porque aqui nós estamos falando de conhecimento profundo e aqui você aplica também a sua capacidade de fazer provas e simulados. A categoria doutorado, quando você entra nessa categoria, você está partindo para o tudo ou nada. Por isso você precisa fazer acontecer e aproveitar muito bem o tempo. Qual categoria você se encontra neste momento? No nível colegial, 1 hora de estudo, faculdade, 2 horas de estudo por dia, mestrado, 3 horas de estudo por dia ou doutorado, até 8 horas de estudo por dia. É muito importante que você tenha essa dimensão para você não ficar perdido nos seus estudos. Cada categoria, cada fase de um edital de concurso público pode exigir um tempo diferente de dedicação. E olha, se você quiser saber mais sobre técnicas de revisão, técnicas de memorização, técnicas para manter o foco e a disciplina, eu convido a navegar aqui pelo meu canal e ver os outros vídeos, as outras dicas. Tem milhões de assuntos aqui para você se preparar com qualidade e eficiência. E se você não está inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe o seu comentário aqui. O comentário que você fizer agora pode ser a pauta do nosso próximo vídeo. Valeu, um abraço, se cuida!